Olá, dando continuidade ao nosso curso, nessa aula eu irei apresentar como você pode instalar o Python em sua máquina, além do ambiente de desenvolvimento integrado, mais conhecido como IDE, que nesse caso eu vou sugerir que você utilize o Visual Studio Code, que é da própria Microsoft. E caso você não tenha permissão de instalação de programas no computador que está utilizando, eu sugiro que você entre em contato com a pessoa que tem essa permissão para que ela ou instale esses softwares que eu irei apresentar, ou então ela conceda essa permissão para você. Mas é importante que você tenha esses dois softwares instalados, tanto o Python quanto o Visual Studio Code. Além disso, eu irei apresentar uma alternativa que inicialmente ela pode até suprir sua demanda, né, caso você não consiga instalar, que é o Google Colab. Então você pode utilizar inicialmente o Google Colab, mas o objetivo do curso é que você tenha essas ferramentas instaladas no seu computador para que você possa utilizá-las para automatizar tarefas do seu dia a dia. Então é importante que elas estejam instaladas em seu computador para você já ir se adaptando e conhecendo ali essas ferramentas para posterior uso. Vamos lá, inicialmente vamos fazer o download do Python, então basta pesquisar aqui Python Download. Sugiro você clicar nessa opção aqui para você ver. Então, pesquisei aqui Python Download no Google, clicando aqui nessa opção. Eu posso pesquisar aqui, ele vem em inglês, mas eu sugiro que você baixe a versão 3.12.10, caso você esteja com um computador que tenha o Windows 10 ou superior. Se você tiver o Windows 7, conforme ele apresenta aqui, não vai ser possível você instalar essa versão. Então eu sugiro, nesse caso específico de Windows 7, que você procure o 3.8.10. Então essa versão aqui ela é compatível com o Windows 7 e não é compatível com o Windows XP, que eu acredito que seja muito antigo e você não tenha. Aqui você vai instalar de acordo com a arquitetura da sua máquina. Então, se você tem um computador com um processador de 64 bits, você vai clicar aqui, ou de 32 bits, clicando aqui. Voltando aqui para o 3.12, então o meu computador ele é arquitetura 64 bits, então vou clicar aqui. Ele pede aqui para salvar, está na pasta de downloads, vou clicar aqui. Perfeito, ele baixou o arquivo, indo para a pasta de downloads, está aqui. Eu vou aproveitar para baixar também o Visual Studio Code. Então, basta pesquisar aqui no Google, Visual Studio Code, download. Pronto. Aqui nessa primeira opção, posso clicar, vejo que é o link oficial. E aqui ele tem as plataformas Windows, Linux e Mac. Então, eu utilizo o Windows 11, clicando aqui. Então, ele já abriu aqui a opção, fazer download, perfeito, salvar. Pronto, concluiu o download. Então, eu tenho baixados aqui o Python e o Visual Studio Code, na arquitetura 64 bits. Cliquei aqui para fazer a instalação do Python. Vou marcar aqui para ele adicionar as configurações do Python no path, ou seja, no caminho do qual o Windows faz a leitura. Vou colocar aqui também para fazer
instalando com o privilégio de administrador e vou customizar aqui a instalação. Aqui eu posso desmarcar a documentação, teste eu não tenho interesse, vou deixar marcado aqui para ele instalar para todos os usuários desse meu computador, lembrando que eu preciso ter privilégio de administrador para fazer isso. Cliquei aqui, instalar para todos os usuários, perfeito. Aqui ele apresenta a pasta que será instalada e clico aqui em instalar. Confirmo aqui. Posso clicar aqui para ele desabilitar o tamanho limite do path. Confirmei. Ok, então o Python foi instalado. Para testarmos se o Python concluiu corretamente a instalação, nós podemos digitar Windows R para abrir esse utilitário de execução, cmd, e aqui digitarmos Python version. Perfeito, então ele apresenta aqui que o Python está instalado e a versão que nós fizemos a instalação. Podemos fechar e agora instalar o Visual Studio Code. Dando 2 cliques aqui nele, clicar aqui em aceitar o acordo, avançar. Aqui por padrão ele já traz uma pasta, pode deixá-la. Aqui o nome do atalho, podemos marcar aqui para criar um atalho na área de trabalho e também para ele ficar no contexto ali do Windows Explorer, para a gente abrir diretamente os arquivos pelo Windows Explorer. Então clicando aqui em instalar, perfeito. Ele já dá a opção aqui, eu vou só concluir. Então o Python e o VS Code foram instalados. Vamos abrir aqui o VS Code, então você pode pesquisar aqui ele no contexto aqui do Windows. Visual Studio Code, ou então digitar somente Code. Geralmente ele aparece aqui. Então clicar aqui para fazer a execução dele. Podemos maximizar aqui a tela para vermos melhor. E essa aqui é a tela inicial dele. Aqui do lado esquerdo, nós temos aqui algumas opções. Clique aqui nessa opção aqui de extensões, ou então Ctrl Shift X. Aqui ele vai abrir o Marketplace, onde nós conseguimos inclusive fazer a instalação ali das linguagens de programação também, como Python e outras coisas. Então aqui inicialmente pesquise português. Então português do Brasil, clicando aqui, clica para instalar. Pronto, então a linguagem foi instalada. Posso clicar aqui para ele reiniciar. Perfeito. Então agora ele já trouxe aqui os menus em português. Agora nós vamos instalar outras extensões relacionadas ao Python. Basta pesquisar aqui Python e instalar aqui o Python. Por que estou fazendo aqui a instalação dessa extensão do Python se nós já instalamos o Python anteriormente? É importante fazer essa separação
de que o Python instalado anteriormente, ele vai ficar instalado em seu computador. Então, por exemplo, se você deseja executar um projeto, um programa em Python, um exemplo, enviar diariamente um relatório, ele consulta ali uma base de dados, faz uma análise e dispara para alguém, essa instalação faz isso diretamente na sua máquina. Então, isso aí seria algo separado do que a gente está fazendo aqui, que é instalando no VS Code uma extensão para que ele possa trabalhar melhor com Python. Afinal de contas, o VS Code ele é um editor de código genérico. Então, essas extensões aqui do Python, elas possibilitam isso, elas facilitam o desenvolvimento do Python, né? Incluindo alguns outros recursos. Outra interessante aqui, além do Python, é essa Pylance aqui. Então, vamos... Ah, perfeito, ela já foi instalada também, junto com o Python. Então, agora nós temos essas extensões aqui instaladas no VS Code. O Python, Pylance e Python Debugger. E agora vamos para uma outra opção, que é o Google Colab. Então, se você pesquisar aí no Google, perdão, pesquisar aqui no Google, Google Colab, vai apresentar aqui essa primeira opção. É uma alternativa para você desenvolver em Python também. Só que, como eu disse inicialmente, o objetivo é que você construa automações no seu computador. E aí, de fato, coloque ali no dia a dia para fazer alguma coisa, alguma atividade repetitiva. E o Colab aqui, o intuito dele, inicialmente, é mais para estudantes. É importante você ter aptidão, né? Ter contato com essa ferramenta aqui, para que você construa suas automações nela e aí já fica na sua máquina de fato. Então aqui eu posso clicar em New Notebook. O que seria notebook? Que vai ser um conceito parecido com o que a gente vai fazer aqui. Seria um workspace, ou seja, é um espaço de trabalho, uma pasta no seu computador, digamos assim, onde você vai criar. Eu vou criar aqui, por exemplo, uma pasta para ser o meu workspace. Então, workspace Python. E aí, os meus programas que eu vou fazer, que eu vou criar, eles vão ficar aqui dentro dessa pasta. Então, basicamente, vai funcionar de forma semelhante. Então, o notebook aqui, novo notebook, eu vou precisar estar logado no Google. Então, ele pediu para fazer o login. Ele funciona aqui como se fosse um projeto. Então, o meu notebook, esse aqui é o nome dele, que eu posso renomear para o nome de um projeto. Por exemplo, primeiro programa Python. E aqui, a partir daqui, eu consigo, observe que eu tenho esse trecho aqui de código, onde eu posso digitar os comandos em Python. Isso ficará para a próxima aula. Tá bom? Então, quando eu salvei aqui esse meu notebook, ele fica vinculado ao Google Drive. Então, se você for no seu Google Drive, pesquisar lá Colab Notebooks, você vai encontrá-lo aqui dentro dessa pasta. Então, dentro dessa pasta estará esse arquivo aqui, primeiro programa Python. Eu não vou abrir porque existem outras coisas aqui, outros programas, mas está dentro aqui dessa pasta, tá bom? Então, essas são as duas alternativas que você pode utilizar o Colab, caso não tenha permissão de instalação de programas em sua máquina, mas eu sugiro que você utilize de fato o VS Code. Na próxima aula, nós iremos colocar em prática de fato a parte de programação.
Até a próxima!